velocidade. Atingir o máximo usando o mínimo. O início do século XIX é marcado pelo surgimento de novas máquinas. A busca pelo aumento da produção faz surgir novas tecnologias. Foi uma época de revolução pacífica e sem guerras. A Revolução Industrial. É o início de uma produção em série, e esse início se parte da ideia de que se eu colocar vários trabalhadores juntos no mesmo processo, eu faço com que essa produção aumente, eu vendo mais, eu obtenho maior lucro sobre aquele processo. O aumento da produção exige um aprimoramento dos meios de transporte. A locomotiva a vapor surge como um marco de força e velocidade. As coisas aconteciam em lombo de cavalo e carroça. Se você pensar em escoamento de produção, uma máquina a vapor escoava quase que toda a produção de uma fábrica numa viagem de trem. Essa é a grande vantagem. Ela vai entrar na linha de produção como uma tecnologia de ponta. Hoje elas são consideradas rudimentares, atrasadas e ultrapassadas. O trabalho com esses gigantes de metal é muito sacrificante. Mesmo assim, o século XIX tem seu ritmo ditado pelo som das locomotivas a vapor. Nessa mesma época, o Brasil vivia a expansão do cultivo do café. Nossa economia passou a ser movimentada pela crescente exportação desse fruto, tão valorizado que recebe o apelido de ouro verde. O café chegou ao Brasil em 1727, contrabandeado da Guiana Francesa pelo Francisco de Melo Palheta. Ele vai até a Guiana. Alguns falam que ele teve um caso amoroso com a mulher do governador, e ela, em retribuição a ele, dá algumas mudas do café e sementes do café, que ele vai trazer para o Pará, onde ele começa uma plantação do café. Essa primeira plantação, ela não se adapta muito bem ao clima da região, devido a ser muito úmido e quente. Então o café ele desce para o Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, onde ele vai ter um começo de assentação e expansão. Mas só perto do século XIX, quando o café chega em São Paulo, geralmente para o oeste paulista, é que começa a grande expansão do café. O café foi expressivo, afinal de contas, por alguns aspectos. Primeiro, o café, ele alterou a fisionomia interna do país, na medida em que ele mudou o eixo econômico, tradicionalmente da região nordeste do país, para a região sudeste do país. O café ativou, até certo ponto, algum mercado interno. O café ativou portos. Se você pensar um pouquinho, grandes fortunas foram criadas que nunca trabalharam diretamente com o café, mas, porém, se não fosse o café, essas fortunas, esse processo migratório não teria surgido. Então, o café embalou essa economia e, vamos dizer assim, até trouxe essas fortunas, trouxe essa urbanização. Por que precisávamos do trem? Porque precisávamos vender café. A produção de café crescia para atender às demandas de exportação. O transporte feito no lombo de mulas não era suficiente para escoar a produção. É aí que alguns visionários percebem que o trem era a solução para o problema do escoamento do café. A primeira concessão para a construção de uma estrada de ferro que ligasse o Porto de Santos ao interior paulista é concedida pelo governo imperial por volta de 1840. O concessionário é um personagem bastante desconhecido dessa história. Quem conseguiu foi um cara de Santos chamado Frederic Fon. Só que o Frederic Fon, ele não conseguiu reunir o capital necessário. E ele foi para a Inglaterra diversas vezes, conversou lá tudo, mas acabou morrendo e não prosperou a concessão dele. Ele ficou com a concessão, os estudos. A viúva dele era parente do Marquês de Monte Alegre, que era amigo do Mauá. Irineu Evangelista de Souza. Era esse o nome de um dos maiores empreendedores que o Brasil já teve.
A concessão desta estrada de ferro agora caía nas mãos do brasileiro certo. O Barão de Mauá, ali por volta dos seus 32 anos, era individualmente um sujeito muito possivelmente mais rico da corte. O Mauá conseguiu fazer rodar a primeira ferrovia do Brasil. O Barão de Mauá atuou no setor financeiro. Há uma menção aí de que, se você considerasse assim uns 15 maiores fortunas do mundo na época, o Barão de Mauá estava naquilo. Mauá receberia uma garantia de juros sobre o capital investido de 7% anuais, 5% pagos pelo governo imperial e 2% pelo governo provincial. Mas ainda assim, essas garantias não eram suficientes. Como anteriormente já as pessoas não tinham que tinham tido essa concessão, não tinham conseguido reunir o capital necessário para a construção da ferrovia, ele sabia também que aqui no Brasil ele não conseguiria isso. Então ele vai para a Praça de Londres e ele consegue o capital necessário para iniciar a estrada de ferro. E ele utiliza o Barão de Rothschild, né, que era um dos financiadores do Brasil já nessa época, né, emprestava dinheiro para o Brasil, como testa de ferro dessa operação. E o Barão de Rothschild cobra 25 mil libras esterlinas para aparecer como testa de ferro nesse negócio. O projeto da estrada de ferro finalmente torna-se realidade. Está formada a The São Paulo Railway Company Limited, a SPR. O engenheiro responsável pela conclusão dos estudos foi James Brumless. Para o Brasil, é enviado Daniel Mackinson Fox, encarregado dos estudos locais. As obras são realizadas pela Robert Sharp Sons e têm seu início em 15 de maio de 1860. O marco zero é entre o Cais do Valongo e o Convento de São Francisco, na região portuária de Santos. A história da SPR nos reserva alguns fatos obscuros. Esses momentos negativos começam pela própria mão de obra utilizada no local onde ninguém se aventurava a trabalhar, a Serra do Mar. Na concessão existia um artigo que proibia a contratação de escravos na abertura da estrada de ferro. Tá certo? Mas os ingleses também, eles tinham interesse na não utilização da mão de obra escrava, porque eles estavam vendendo capitalismo, tá certo? No entanto, o Robert Sharp, ele terceirizou esses serviços. E como que era feito isso? Os escravos não trabalhavam os 360 dias do ano, tá certo? Na lavoura. Eles tinham um período de entre safra. Nesse período de entre safra, o que os donos dos escravos faziam? Alugavam os escravos para trabalhar na serra, ou seja, nessa daí tanto o governo fazia vistas grossas como os ingleses, né? E essas informações estão contidas nos relatórios da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Quando morria, por exemplo, um escravo, então estava lá o nome do escravo lá, Marcos, aí estava lá, escravo. Então estava escrito ainda que o cara ele era escravo, que ele trabalhava como escravo mesmo. Depois de 7 anos, com diversos acidentes e sacrifícios humanos, começa a operar a São Paulo Railway. A ferrovia é aberta ao tráfego no ano de 1867. Com diversas pendências, o governo não aceita a ferrovia como concluída, fato que só viria a ocorrer em agosto de 1868, quando as obras foram concluídas. A pressa da inauguração proporcionou histórias infames. Em 1865, houve aí um acidente pitoresco em que a locomotiva, haviam duas locomotivas tracionando um trem, uma comitiva que ia inaugurar o trecho de Santos até São Paulo. E essa locomotiva, a segunda locomotiva, descarrilhou em cima da ponte do Tamanduateí. E aí o que aconteceu? Ela puxou os carros, os vagões que estavam atrás, descarrilhando também. E causou ferimentos no presidente da província, né? E é interessante que os convidados estavam aguardando a chegada do trem na estação São Paulo, ainda se chamava São Paulo.
E havia um banquete no Parque da Luz, né, tudo. Quando chegou a notícia, né, todo mundo procurou correr lá para o local do acidente para socorrer, né, as vítimas. Um maquinista morreu e todo mundo abandonou o banquete ali no Parque da Luz. No dia seguinte, lembraram do banquete lá e foram ver, e estava intacto, né? Ninguém tinha mexido, nenhuma colher, nem nada, né? Tudo champanhe no copo, tava tudo lá, ninguém tinha mexido. A ferrovia era um novo caminho para levar o café do interior paulista para o Porto de Santos. A eficiência no escoamento de nossa produção cafeeira com a SPR dá novo impulso à vida econômica do país. O Brasil conhecia um momento em sua história como poucas vezes viveria. A economia brasileira atingiu um momento singular, porque o país tinha, vamos dizer assim, baixo endividamento. Os juros eram baixos e muitas vezes o endividamento era um endividamento no sentido do investimento. Ou seja, estou trazendo dívida para montar ferrovia. O antigo leito da SPR existe até hoje e é utilizado por trens de subúrbio e cargas. A equipe deste documentário decidiu realizar a viagem do café partindo de uma fazenda em Jundiaí em direção ao Porto de Santos. A fazenda foi no tempo de Barão de Café, né? A gente tem um relato aí do Barão de Serra Negra, que foi o título que ele recebeu, né? Que chamava-se Francisco José da Conceição. E essa fazenda foi uma fazenda muito grande, aproximadamente uns 3.000 alqueires na época, né? Era muito grande. Dom Pedro II geralmente presenteava essas pessoas que tinham título com terras, lógico, para plantar café e para ter retorno para o Império na época, né? E esse café era levado com mula, burro, colocava atrás, na parte de trás do animal, e ia levar lá na estação ferroviária Itatibense, uma estrada que vai ligar a Louveira, chamada Tapera Grande. Então ali existia uma estação chamada Tapera Grande, e de lá embarcado, passava em Jundiaí, né, na Companhia Paulista, e ia direto para o Porto de Santos. No início desta viagem, nota-se uma curiosidade no ponto extremo da SPR. Jundiaí foi uma decisão estratégica dos ingleses. A concessão da SPR era até a cidade de São João do Rio Claro. A partir daí, era praticamente era o limite da viabilidade de se enviar cargas para Santos. E os ingleses chegaram em Jundiaí e perceberam o seguinte: mesmo que a indústria agrícola se desenvolva bem, não vai ter ninguém que vai conseguir fazer transposição da Serra do Mar, que era a obra de engenharia mais difícil. E por que não conseguiria? Porque precisaria de muito dinheiro. Então eles chegaram em Jundiaí e falaram: bom, nós vamos ficar por aqui, nós não vamos até São João do Rio Claro. Os ingleses sabiam, falaram: bom, para chegar no Porto de Santos, qualquer ferrovia que seja construída vai ter que passar por nós aqui. Na estação de Jundiaí, a SPR recebia cargas vindas de duas ferrovias, a Companhia Paulista e a Companhia Ituana, posteriormente adquirida pela Estrada de Ferro Sorocabana, além das cargas trazidas por tropas das fazendas próximas. Anos mais tarde, por intermédio da Paulista, ainda receberia as cargas de outra grande e importante ferrovia, a Companhia Mogiana das Estradas de Ferro. Era o princípio do monopólio de acesso ao Porto de Santos. Partimos em um trem de subúrbio. Logo cruzamos o túnel do Botujoru. A Serra do Botujoru era o último grande obstáculo a ser transposto para se atingir Jundiaí. Adiante, cruzamos a estação de Campo Limpo Paulista, onde mais uma vez os ingleses fizeram valer seu monopólio. Por
volta de 1890, a Companhia Mogiana consegue concessão para estender seus trilhos até o Porto de Santos. Para isso, a estrada de ferro teria de cruzar uma outra ferrovia existente na região de Atibaia, a Estrada de Ferro Bragantina, que fazia conexão com a SPR na estação de Campo Limpo Paulista. Um cidadão muito influente, que hoje é nome de rua, o Sr. Lins de Vasconcelos, ele simplesmente comprou a Estrada de Ferro Bragantina. Ele comprou e colocou à venda. A SPR acabou comprando do Lins de Vasconcelos a Estrada de Ferro Bragantina, porque junto com a ferrovia tinha também a zona de privilégio dela. O que é esse privilégio de zona? 5 léguas de cada lado da linha não se pode construir nada. 5 léguas é 30 quilômetros. E aí a Mogiana, para chegar ao Porto de Santos, ela teria que cruzar a Estrada de Ferro Bragantina, e sendo dos ingleses, é logicamente que eles não iam permitir isso. Aí os mogianos chegaram e falaram: bom, então nós não vamos querer chegar em Santos, nós vamos para São Sebastião, Porto de São Sebastião. Aí o que é que os ingleses, que agora administravam também a Bragantina, eles pensaram: não, nós não vamos deixar, porque nós temos a concessão até Minas Gerais, com a Bragantina, e nós vamos estender a nossa estrada de ferro. Lógico que você estendendo a Bragantina, você ia obstruir qualquer caminho para o Porto de São Sebastião também. Eles não queriam estender a linha principal, pararam em Jundiaí, e queriam estender vamos dizer assim, uma ferrovia pouco expressiva. Seguindo viagem, vemos que a linha é habitada em todos os cantos. Mas nem sempre foi assim. Em 1867, a ferrovia atravessava uma região ainda extremamente inóspita, tendo apenas algumas poucas estações ao longo da linha. Perus é conhecido como uma rota de tropeiros, né? Que lá tinha uma hospedaria, né? Para que os tropeiros também faziam repouso, descansavam, descanso, água para os animais, essas coisas, né? Como se tem já referência de que lá se comercializava aves, né, perus, então nessa hospedaria provavelmente tinha alguma criação de perus, porque a referência era Estação dos Perus. Já em São Paulo, chegamos ao pátio onde ficavam as principais oficinas da SPR, a Lapa. Paralelamente, vemos o leito de outra antiga ferrovia, que deve muito de seu crescimento a favores concedidos pela SPR, a Estrada de Ferro Sorocabana. Os ingleses concederam a Sorocabana uma exceção em sua zona de privilégio, permitindo o direito de tráfego paralelo entre as estações da Lapa e do Brás. Próximo à estação da Lapa está o Clube Nacional, o antigo SPR Athletic Club. O futebol no Brasil começou pelas mãos inglesas, através de um personagem muito conhecido entre os amantes do esporte. Um engenheiro da ferrovia, de nome John Miller, era o pai do Charles Miller. O Charles Miller, vindo da Inglaterra, né, com os equipamentos de futebol, regras, essas coisas, fez a primeira partida de futebol entre a SPR, São Paulo Railway, e a Companhia de Gás, né, que é próximo, e foi vencida pela SPR por 4-2. Originalmente, o nome do clube era São Paulo Railway Athletic Club, mas com a nacionalização da ferrovia em 1946, precisou mudar de nome. Naquela década de 40, a partir de 45, 46, São Paulo, a cidade de São Paulo, né, e a região metropolitana de São Paulo, vamos dizer que era o ABC na época e tal, começou o seu boom, já era uma zona industrial,
também com muitos empregos e tal, que começou a atrair gente do Brasil todo, né? Então eles falaram assim, pô, nós vamos pôr o nome de Nacional, porque esse pessoal que está chegando para cá, eles podem ter um clube e torcer por esse clube. Nacional era um clube, assim, um nome que iria abranger todas as pessoas que aqui chegassem, do Brasil. Mas realmente faltou bala na agulha, né? O marketing na época faltou dinheiro, etc. Não puderam fazer essa expansão total, né? E manteve as cores, né? Que as cores do Nacional é azul, branco e vermelho, que são as cores da bandeira da Inglaterra, né? Que a origem é inglesa, né? Por isso que ele é azul, branco e vermelho, né? Seguindo viagem, cruzamos a imponente estação Júlio Prestes. Em São Paulo, esta era a parada dos trens da Sorocabana. Também resultado de um acordo com os ingleses, ela se localizava próxima aos trilhos da SPR para facilitar o translado de passageiros. O primeiro prédio da estação era mais simples e logo teve sua capacidade esgotada, sendo transformado em galpão de carga. Na década de 40, ele serviu de sede para o DOPS, a Delegacia de Ordem Política e Social, órgão criado durante a ditadura de Getúlio Vargas. Nossa viagem finalmente chega à esplendorosa Estação da Luz. No final do século XIX, a demanda por transportes em São Paulo cresceu consideravelmente. A SPR firma um acordo com o governo brasileiro de melhoramento da estrada em 1890. Dentre as melhorias estava a duplicação das linhas e a construção de uma nova estação em São Paulo. Originalmente chamada Estação São Paulo, em 1901 recebe o nome de Estação da Luz. Torna-se sede dos escritórios centrais da ferrovia e se transforma num símbolo do poderio inglês. São Paulo vira um polo econômico em constante crescimento. Os ingleses, eles faziam previsões de como seria o transporte em São Paulo, tá certo? Então, quando foi feita a duplicação da ferrovia, eles sabiam exatamente o que iria acontecer 5 anos depois ou 10 anos depois, estatisticamente, porque eles tinham estatística, eles faziam estatística de tudo, tá certo? Eles não vieram no Brasil para perder dinheiro, eles vieram para ganhar dinheiro, tá certo? Então você imagina que se eles construíram a Estação da Luz monumental como ela é, eles sabiam o quanto que eles iam ganhar em cima disso. 12 anos depois da inauguração, os ingleses já se preocupam em ampliar a Estação da Luz. Com a recessão econômica causada pela Primeira Guerra Mundial, o projeto é esquecido. A estação ainda foi palco de uma cena trágica na história da ferrovia. A concessão dos ingleses, que durava 90 anos, acabaria em 7 de novembro de 1946. Mas, em 6 de novembro desse ano, um dia antes do fim da concessão, a estação é atingida por um misterioso incêndio. Discute-se a possibilidade de incêndio criminoso, uma literal queima de arquivo para burlar cláusulas da concessão. Tinha o seguinte, dentro desse contrato de concessão, havia a garantia de juros. Então, os ingleses desembolsavam o dinheiro e o governo garantia o pagamento de juros de 7%. Mas tudo que passar acima de 12%,
a SPR também deveria repassar dividendos ao governo do estado. Então, daí todo o interesse em mocosar qualquer informação. Mas é comprovado que se chegou há alguns anos aí a 25% de renda sobre o capital. A SPR foi a ferrovia inglesa mais rentável do mundo. Ela foi das ferrovias abaixo da linha do Equador a mais rentável do mundo. Ela tinha uma das densidades de tráfego maiores do mundo. Você sabe o que significa SPR? 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 Eu não sei. Você já ouviu falar da São Paulo Railway? Não. São Paulo Railway. Também não conheço. Você já reparou que nos adornos aqui da Estação da Luz está escrito SPR? Partindo da Estação da Luz, passamos pelo antigo Pátio do Pari, antigo ponto de transbordo de cargas em São Paulo. A Estação da Luz, ali onde ela é hoje, já tinha ficado saturado aquele local. Eles não tinham mais aonde armazenar as mercadorias que chegavam no interior. E foi feito um estudo para a construção de um entreposto para São Paulo. E o local escolhido foi ali o Pari. Aquilo ali era uma várzea, né? A várzea do Tamanduateí. E lá foram construídos grandes armazéns, né, que foram inaugurados em 1891. Ele funcionava para abastecimento de todos os gêneros, né, que chegavam ali. Então, por exemplo, você via o descarregamento das bananas que vinham lá da serra. Elas eram colhidas lá na serra, eram transportadas pela SPR até o pátio, chegava aqui em São Paulo, elas eram despachadas por caminhões. Hoje, o Pari não opera mais como pátio ferroviário. É apenas um ponto de comércio de vegetais sem conexão com a ferrovia. Ainda é possível reconhecer a sigla RSJ de Rodoviário Santos Jundiaí. Era o setor de transportes rodoviários administrado pela sucessora da SPR, a Estrada de Ferro Santos Jundiaí. Pouco à frente do Pátio do Pari, cruzamos a estação da Hospedaria dos Imigrantes. A hospedaria foi construída para abrigar os imigrantes que chegavam ao Brasil para trabalhar na crescente lavoura de café, substituindo os escravos. Engenho novo está pra moer, trabalhar até morrer, ou trabalhar, trabalhar até morrer. Em 1888, foi decretada a Lei Áurea, que abolia a escravidão. Os imigrantes seriam os substitutos. Trabalhar até
A partir de 1880, começa a haver uma preocupação muito grande porque as fazendas começam a se desorganizar de fato. Aí você começa a ter uma discussão um pouco mais séria sobre o que fazer, e em 1885 é fundada aqui em São Paulo a Sociedade Promotora de Imigração. Essa sociedade vai armar uma verdadeira indústria para trazer europeus, sobretudo. O oriental não era bem visto, havia um preconceito, havia toda uma preocupação com o branqueamento da raça. Eles usavam esse termo. Eles estabelecem agentes de imigração na Europa que tinham a função de angariar emigrantes, potenciais emigrantes europeus para se tornarem imigrantes no Brasil. Fecham contrato com diversas companhias de navegação, subsidiam as passagens e constroem uma infraestrutura de recepção que é este prédio. Os imigrantes sofreram muito no Brasil. O tratamento ainda não era muito diferente daquele dado aos escravos. Eles eram vistos apenas como mão de obra barata. No começo, os imigrantes ficavam aqui no pátio e vinham os fazendeiros ou os seus prepostos contratar os imigrantes. Mas acabou tendo uma série de denúncias de maus tratos desses imigrantes. A ausência de diferenciação entre o que era um trabalho livre e assalariado e o que era um trabalho escravo. Então a casa do colono, para o fazendeiro, era como a senzala. Está nas minhas terras, é minha, eu entro a hora que eu quiser, sem bater. E começa a haver uma série de denúncias na Europa, não vai para o Brasil, começa a haver não vai para o estado de São Paulo, uma certa contra-propaganda. Porque eles substituíram o grilhão de ferro que eles punham no pé do tornozelo do escravo, eles substituíram por um contrato de dívida com a passagem. Mas ao chegarem, os imigrantes eram recepcionados de modo a parecer o contrário. Chegavam de trem pelos trilhos da SPR à hospedaria e aqui recebiam toda a assistência necessária. Mas os imigrantes eram vistos com grande preconceito pela sociedade. Fato confirmado quando se opta por construir o prédio da hospedaria longe do bairro da Luz. O presidente da província, na época, quando já comprou esse terreno, ele diz que ali, a Luz, era o bairro que mais se prestava ao aformoseamento da cidade. E nas entrelinhas fica colocar imigrante num lugar onde as elites da cidade estão investindo, não é de bom tom. Os imigrantes foram essenciais para o cultivo do café. Eles representavam um número muito grande em São Paulo e tiveram enorme importância no desenvolvimento do país. Era uma verdadeira desova, pega no porto e larga aqui dentro. O primeiro registro que tem aqui é de um português, o último é de um coreano. A hospedaria dos imigrantes hoje está tombada como patrimônio histórico. Aqui também encontramos preservadas algumas relíquias da antiga SPR, graças aos esforços da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a ABPF. Além dos carros de passageiros, vemos aqui esta locomotiva, que teve suas braçagens roubadas enquanto estava guardada em um galpão na Lapa. Nas oficinas, encontramos o último exemplar das locomotivas da SPR em plenas condições de funcionamento. De todas as locomotivas a vapor que circulavam no tronco principal da SPR, restam apenas 3. As 2 que estão aqui no Memorial do Imigrante e uma terceira que se encontra no pátio de Paranapiacaba, a última passagem antes do início da serra. Essa locomotiva hoje só existe graças ao esforço de ferroviários na época da década de 20, porque ela já tinha sido pedida para corte. E os ferroviários esconderam a locomotiva na oficina e ficaram juntando um peso equivalente de sucata que desse o mesmo peso da locomotiva. E entregaram aquela sucata
como se fosse a locomotiva. Então hoje, graças a essa ação deles no passado, nós temos a locomotiva que é a segunda mais antiga em existência no Brasil. Saindo do Memorial do Imigrante, cruzamos agora locais que nos mostram a importância da SPR no início do processo de industrialização de São Paulo. A partir da estação da Moca, passamos por diversos pátios e galpões de fábricas que hoje se encontram, em sua maioria, abandonados ou desligados da ferrovia. A viagem segue. Encontramos ainda conservada, nos antigos moldes ingleses, a estação de Ribeirão Pires. Agora, a ferrovia começa a deixar a civilização. Aos poucos, adentramos regiões desabitadas e cercadas de vegetação. Chegamos em Rio Grande da Serra. Estação terminal Rio Grande da Serra. Uma estação que também foi mantida nos moldes originais. Daqui para frente, não há mais trens de passageiros. Temos de conseguir outro meio de transporte para seguir viagem. Os trens não passam deste ponto, mesmo existindo linha e rede aérea que poderiam atender à demanda de passageiros adiante. A causa do problema é a falta de sintonia política entre as empresas que operam os trens neste trecho. A partir daqui, passamos a registrar as imagens mais tristes do que sobrou da antiga SPR. A primeira delas é no pátio de Campo Grande, onde se localiza a estação de passageiros abandonada. Uma antiga estação, já do período da administração federal, que fica solitária no caminho das locomotivas. Continuando de carro, chegamos ao último ponto do Planalto antes de começarmos a descer a serra, Paranapiacaba. Desde a época do descobrimento do Brasil, o maior desafio da viagem entre o Planalto e o litoral era a transposição da Serra do Mar. Vários caminhos foram construídos, mas nenhum deles eficiente o bastante. O caminho do mar sempre foi um desafio, século XVI, XVIII é o maior desafio. Por que o XVIII é o maior desafio? Porque o século XVIII é o século da agricultura de São Paulo. Se faz ponte, se coloca pedra e a chuva e o desbarrancar da serra destroem todo esse caminho. Em 1790, por iniciativa do governador-geral da província, Bernardo José Maria de Lorena, é construída na serra uma estrada calçada com pedras, a Calçada do Lorena. Era uma descida íngreme, difícil, não era uma passagem fácil. Mesmo com essas melhorias com os animais, era uma subida lenta e difícil, porque no meio da mata chove e forma muito musgo, escorrega. Ainda numa tentativa de melhorar o trânsito na serra, é construída uma estrada para veículos carroçáveis, o Caminho da Maioridade, nome que homenageava a maioridade do imperador Dom Pedro II. Havia curvas que até hoje estão lá, a chamada Curva da Morte, no tempo do
automóvel, quando começamos a usar, era chamada Curva da Morte, porque ela realmente era muito difícil. Foram feitas melhorias, mas ela sempre continuou horrível. Naquela época da construção era muito pior a curva, então no começo não passavam. Os carros não conseguiam subir, havia rampas excessivas. Todos esses caminhos se apresentavam como soluções, mas a serra se impunha e a natureza vencia. As pessoas fugiam, os trabalhadores fugiam todos, eles traziam mão de obra, a mão de obra desaparecia, ninguém parava ali. Quem escorregasse morria assim, os animais caíam, certamente havia acidentes desse tipo. Depois de mais de 300 anos e diversas tentativas frustradas de cruzar a serra com segurança, é finalmente inaugurado o primeiro funicular da SPR, a forma mais eficiente de transpor a Serra do Mar. Quando foi idealizado o primeiro sistema funicular, qual é a ideia? Foi algo muito próximo do que havia nas minas de carvão na Inglaterra, no país de Gales, em que você tinha animais moares que puxavam vagonetas, as vagonetas trazendo carvão de minas. Os moares traziam aquilo através de cabos que passavam por roldanas. Em Santos, no Monte Serrat, um sistema muito semelhante ao primeiro funicular da SPR ainda é usado. Esta é a máquina fixa, responsável por movimentar um cabo com duas pontas, sendo preso a cada qual um bonde. Eles utilizam apenas uma linha, a qual se divide em duas na metade do percurso para permitir o cruzamento da mesma forma que um pêndulo de relógio. O funicular da SPR utilizava este mesmo princípio. O veículo preso à ponta do cabo era o serra-breque, um vagonete sem motor dotado de um poderoso sistema de freios. Eles procuraram dividir esse trabalho em 4 etapas, através de 4 patamares. Em cada patamar tinha uma máquina fixa, e que era responsável por aquilo que a gente chama de um plano inclinado. A operação do funicular foi muito difícil. O terreno na serra é instável, o que ocasiona grandes deslizamentos. A declividade era outro agravante. Para se ter uma ideia, a nova pista da Rodovia dos Imigrantes, inaugurada em 2002, possui 6% de inclinação, o que significa que a cada 100 metros de deslocamento na horizontal, há um deslocamento de 6 metros na vertical. Inúmeros testes de frenagem com caminhões foram realizados e a dificuldade é nítida. O funicular da Serra da SPR apresentava 10% de inclinação. Se considerarmos que um caminhão tem dificuldades de frenagem em um plano com 6% de inclinação, o que dizer de um trem trafegando em um plano com 10% de inclinação? Com o passar dos anos, a SPR não consegue mais atender à demanda de transporte. Pelo mesmo acordo de melhorias firmado com o governo, que resultou na construção da Estação da Luz, um novo sistema funicular seria construído. Minimizaram a rampa, então que era de 10% passou a ser 8%. Maximizaram a potência das máquinas fixas, e de 150 cavalos passou a ser 1000 cavalos. Aumentou-se o número de planos inclinados, que de 4 passou a ser 5. Permitiu com que houvesse condição de transportar mais carga, a uma velocidade maior. No novo sistema, o cabo de aço saía da máquina fixa no patamar superior, passando por uma polia de retorno no patamar inferior, formando assim um looping. Utilizava-se agora o locobreque, uma pequena locomotiva que podia se prender ao cabo em qualquer ponto através de um sistema de garras que possuía na parte de baixo.
A SPR precisou montar uma enorme estrutura para manter os funcionários naquele local devido às dificuldades de operação. A empresa investiu na construção de uma vila inglesa, com boas condições de habitação, lazer e infraestrutura. A construção da estação deu à vila o nome de Paranapiacaba. A vila oferecia boas condições aos moradores, principalmente de lazer. O clube teve seu prédio preservado. Oferecia atividades culturais como música, teatro e uma sala de projeção de filmes, um dos primeiros cinemas do Brasil, além de dispor de um belo campo de futebol. Outro destaque de Paranapiacaba era o sistema de captação de água, tanto para as máquinas quanto para os moradores. Este foi o primeiro sistema construído. É inteiramente constituído por aquedutos que coletam a água de nascentes e a transportam até estes reservatórios. Com a construção do novo funicular e a ampliação da vila, outro sistema de captação de água é construído. Para fiscalizar as operações no pátio de Paranapiacaba, é construída no alto de uma colina uma residência para abrigar o engenheiro-chefe responsável. Fica conhecida como Castelinho. Toda a pequena vila é envolvida por um agradável clima de nostalgia. Aqueles que não testemunharam essa época sentem saudades de um tempo que nunca viveram. Esses anos de ouro da SPR estão na memória de poucos. Aí é que está a coisa mais engraçada, a minha morada lá. Tinha uns cômodos de madeira que tinha empregados que dormiam lá. Então, onde estavam, dormiam um guarda-trem, um tirador de listas que formava os trens, que tirava listas de vergonha, e um conferente. Fazia tanto calor, quando fizesse calor, fazia tanto calor que tinha uma porta, tinha uma tampa que fechava no meio daquela sala, e a gente botava os colchões perto assim para poder dormir. Mas, velho, eu botei o meu colchão lá, levei o colchão daqui, levei o colchão lá. Quando foi um belo dia, eu vi o camarada, ele tinha cama de patente, ele tem aquelas molinhas de rosca. Eu vi ele enfiando o colchão e puxava fora. O que é que está fazendo? Percevejo, rapaz. Veja onde é que foi parar. Então a gente chegava lá, eu pequenininha, né? Não queria ficar, queria voltar lá com a minha avó para Portugal. Meu pai pegou os passaportes meu da minha mãe, rasgou. Porque aí não tinha mais jeito de voltar, né? Você vê que a casa do engenheiro-chefe, ela tem janelas para todos os lados, lá no Planalto, né? Lá em cima. E de lá o inglês vigiava tudo. Ele sabia de tudo que se passava. E então ele era um homem que todo mundo tinha ele assim com muito medo. Por se tratar de uma serra, é muito comum o aparecimento de neblina. O fog, como era chamado pelos ingleses, era constante e causava transtornos aos moradores e à operação dos trens no pátio. Falando para você que eu trabalhei, bom, uns 3 meses mais ou menos. Se eu te contar para você, nesses 3 meses, eu vi o sol uma vez que eu me machuquei e vim para São Paulo para o médico. Só esse dia que eu vi o sol aqui, porque lá não via o sol não. Era uma garoa dia e noite, dia e noite, dia e noite. É um negócio fora de série. Nós estávamos na Vila Nova, e nós não conseguíamos enxergar as casas. Tinha que descer do carro, do Fusquinha, e o Fusquinha era vermelho, era para ver, né? A gente não se via nem o Fusquinha. E falava, vem, vem, vem. E quando chegou para atravessar os trilhos, em Campo Grande ali,
está saindo de Paranapiacaba, passa nos trilhozinhos que tem, você deve conhecer. Eu desci e fazia sinal para o meu marido que viesse. Olha, parece mentira contar, mas eu não enxergava o carro. Eu enxergava os faróis muito mal. Quando eu ia na escola, a cerração era tão intensa que a gente, quase da colega do lado, a gente não enxergava. A antiga Serra Velha teve seu leito convertido para o sistema de cremalheira com tração elétrica em 1974. A Serra Nova parou as operações comerciais em 1983. No final da década de 80, houve uma tentativa de exploração turística da linha até o 4º patamar, mas sem sucesso. O trecho se encontra hoje abandonado. Nossa viagem segue a pé pelo leito da antiga Serra Nova. Senhor, até logo. Obrigado. Tchau, obrigado. Hein? Bom trabalho aí. Obrigado. Neste mesmo túnel, vemos na sua porta de saída arcos laterais. Eles dão uma beleza especial ao túnel, mas foram construídos para sustentar o terreno após um grande deslizamento de terra que ocasionou a morte de diversos funcionários. O 4º patamar é também chamado de Grota Funda, devido ao enorme viaduto construído para cruzar um abismo de mais de 100 metros de altura. A minha mãe começou a fornecer marmita. Aí que era o sacrifício, né? Então tinha que entregar nos patamares, na grota. Eu não sei como é que é hoje os Lucubreque, mas naquele tempo era lenha. A gente vinha subindo no patamar e eu vi um monte de cinza, pensei que estava fria, porque eles despejavam todo dia de manhã ali. Eu enfiei a perna, queimei a perna toda. Isso eu nunca vou esquecer, porque agora há poucos anos que saiu a marca da perna.
quarto patamar, ainda é possível localizar o poço de tensão. É um compartimento subterrâneo que abriga a polia de retorno do cabo da serra. Esta polia fica presa a um contrapeso de 10 toneladas, que tensiona o cabo, evitando que ele trabalhe com folga. Durante a maior parte da viagem, é possível visualizar o leito da antiga Serra Velha convertida em cremalheira. Conseguimos ver daqui o novo viaduto da Grota Funda, feito em concreto. O antigo era uma verdadeira obra de arte. Acabou sendo destruído por uma forte tempestade que arrastou uma enorme pedra que se chocou contra um de seus pilares. Descendo pelos trilhos, vemos ao longo da linha vestígios de residências completamente tomados pelo mato. A SPR montou uma enorme estrutura para a manutenção de via na serra. Os funcionários da estrada moravam com suas famílias à beira da linha. Era uma verdadeira cidade localizada no meio da Serra do Mar. Quando eu era menina, o inglês, de 4 em 4 anos, ele mandava os pintores. Então eles vinham com o maçarico, tinha um maçarico, assim, a querosene, né? Aquele maçarico queimava toda a tinta de toda a parede, que é pinho de riga, toda a madeira da Casa da Serra, e de Paranapiacaba também, né? Então eles raspavam tudo, depois é que eles iam pintar. Então a gente, assim, eles comandavam tudo, tudo era limpo, tudo era em ordem. Tinha as pessoas para roçar, as pessoas para limpar. Aquelas casas na época eram todas iguais, você não via nada que dissesse, olha, aquilo está arranhado. Se a gente quebrasse um vidro da janela, que eu tinha meus irmãos e chegou a acontecer muitas vezes, tinha que reportar, tinha que ir no escritório e fazer um reporte que tinha quebrado um vidro. Aí o engenheiro mandava um fiscal. O fiscal vinha e anotava e era descontado no ordenado do pagamento do meu pai. Meu irmão um dia jogou uma banana verde na outra minha irmã, quebrou a janela, vidro. Dali um pouco veio o fiscal e se não reportasse, o fiscal viesse, que eles vinham fiscalizar. Então meu pai levava uma multa. Usando a casa de máquinas como abrigo, levantamos acampamento para continuar a descida no dia seguinte. No amanhecer, pudemos avistar a bela imagem do Vale do Rio Mogi, a principal referência dos engenheiros para a construção do leito do funicular. O caminho fica cada vez mais complicado. Só conseguimos saber que ainda estamos no caminho certo pela presença do cabo.
A ação do tempo foi cruel com as obras. Dá para imaginar como era difícil morar e trabalhar na serra com os trens. Lá na serra, né, 6 meses era de chuva e cerração intensa. O meu pai levava as roupas para secar na máquina fixa. Então secava tudo. Meu pai fez uns varal lá atrás dos fornos, né? Das caldeiras, aliás. E então ele trazia tudo seco. Ele levava à noite, de manhã ele vinha com os sacos de roupa tudo seco. Tinha vezes que você não enxergava nada, aquilo ali era difícil, muitos acidentes tivemos. E era difícil você manter os funcionários lá também, era um trabalho difícil, o ferroviário sofreu muito lá, rapaz. E eu consegui em 74, na época, uma gratificação para quem quisesse trabalhar entre Paranapiacaba e Piaçaguera, né? O funcionário que lá trabalhasse, ele tinha 30% a mais do seu salário. Como é que era trabalhar com o Cobrex? Era uma aventura. Era uma aventura. Tudo manual, tudo era caldeira, óleo cru, né? E ou você tomava conta das caldeiras na temperatura certa, você tem que ter uma atenção muito, além do perigo, né, da serra. A gente na serra tinha que estar com atenção na linha, porque um estava trabalhando, tinha homem que trabalhava nas polias. Às vezes você apitava, o cara não saía da linha, ele está com uma polia nas costas carregando, ele não escuta com o barulho nas costas. Às vezes os outros que estão perto dele lá tá distraído também, não percebeu a atenção. Porque quando tem um engraxador e tem mais 2 que trabalham, ou 3, tem um que é o encarregado. Esse encarregado o certo dele era ficar do lado de fora olhando a viagem. Ele não fazia isso, ele ficava trabalhando junto com ele. Abusavam muito. Eu abuso do serviço da gente. Os acidentes sempre foram constantes na ferrovia. Muitas vidas se perderam na serra, tanto na construção quanto na operação. Tem aquelas pessoas que vinham de fora, que viviam de vender plantas. Então eles andavam pela linha. E a coisa mais triste que eu vi no tempo que eu trabalhei foi que a viagem cortou o pescoço de um cara que ia pegar plantas. Cortou o pescoço certinho. Acontece que o corpo ficou de um lado e a cabeça ficou no meio da linha, virada para o corpo, de pé. E isso aí ficou desde manhã até a tarde, até que a polícia veio buscar o corpo. E o trem passando? O trem passando. Eu vou falar uma coisa para você, Maria, eu posso ser exagerada. Mas eu tenho certeza. Eu tinha medo de morar lá um tempo. Fiquei doente. Toda semana tinha um. Vira e mexe a gente via, Deus que me perdoe, a pessoa, quando o trem pega, fica sacudindo, sabe? Isso eu vi, viu? Que Deus... Ai, isso eu vi. Fica sacudindo ali, aquele sangue. O meu pai, quando via, me punha para dentro. Eu ia ver na varanda lá em cima. Mas como morreu gente, meu Deus. Em 1968, ocorreu um acidente marcante. 2 trens se chocaram dentro de um túnel. Quando nós estávamos no segundo patamar para descer para o primeiro, a viagem parou. Tinha que parar para mudar o cabo de aço, coisa de 2, 3 minutos, né? Mas a gente viu que passou 5 minutos, passou 10 e nada de descer a viagem. Aí eu falei para os meus amigos, eu falei, ó, dá um tempo aí que eu vou na cabine perguntar acho que era o seu Gervásio que estava na cabine. Aí eu cheguei na cabine e perguntei para o seu Gervásio, seu Gervásio, será que vai demorar para descer a serra, a viagem, que estou querendo chegar em casa para almoçar, estou com fome. Ele mandou eu entrar na cabine, fechou a porta da cabine e falou, você está sozinho ou está com mais alguém? Eu falei, eu estou com 2 amigos aí, que a gente está vindo da escola, da Continental. Eu falei, então chega para os seus amigos e fala para ele, pega as coisas de vocês, bolsa, o que vocês tiver lá, caderno, e desce a pé com cuidado, que tão cedo não vai correr a serra, porque arrebentou o cabo de aço dentro do túnel 1. Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, e a coisa tá feia lá, tem muita gente morta.
Falei, meu Deus, senhor Gervásio. Falei, é dentro do túnel, porque pegou o trem de passageiro que estava subindo. E era de madeira. Então o locobreque, como ele vai na frente para segurar a viagem, só o peso do locobreque, que é só ferro maciço, entrou dentro da composição do trem de passageiro. Não deu tempo das pessoas fugirem do primeiro vagão lá para trás. Tanto é que nem dava, se eles fugissem tudo lá para trás, porque pegou os 2 vagões de madeira. Entrou, o locobreque, a velocidade que ele pegou na descida, ele pegou os 2 trens de madeira. E morreu muita gente. Agora deixamos a Serra Nova para trás. Um local que foi a morada de centenas de pessoas por anos, que guarda histórias inesquecíveis. Ah, era muito bom, né? Era como se fosse família, né? Um na casa do outro, não tinha essa de chegar lá e a pessoa não receber a gente, não deixar entrar, porque todos os ferroviários tinham filhos. E todos eram amigos, né? Era muito bom o relacionamento da gente lá na Estrada de Ferro. Em Paranapiacaba, a estação, que era uma relíquia, né, que depois ela pegou fogo em 1980, então tinha o passeio do vai e vem. Então as moças iam para um lado e os rapazes vinham para o outro. Eles só se encontravam, mas não podiam estar juntos. É verdade. Quando eu ia na segunda-feira na escola, eu já era mocinha, né, já tinha meus 12 anos. Aí elas falavam, eu passei, fulano olhou para mim, mas assim, no vai e vem, quando um ia, o outro voltava. Esse meu tio, ele nasceu num morro em Paranapiacaba, na parte alta. Quando estourou a guerra, o meu tio foi convocado. E era um filho de Paranapiacaba. Ele estava num jipe, estavam em 3, e foram feridos. Eles levaram esses 2 feridos com outros que foram feridos em outros lugares, eles levaram para Nova Orleans. Quando ele voltou da guerra, ele veio nessa casa aqui, que era o lugar mais próximo de Paranapiacaba. Primeiro ele esteve em São Paulo, de São Paulo ele veio para cá. E nós fomos em caravana, meus pais, meus tios que estavam aqui na nossa casa, esperando a volta do meu tio, nós fomos para Paranapiacaba. E meus avós, que moravam no Taquarussu, eles estavam todos, os meus avós, os outros meus tios, todos na estação, banda de música, criança. A estação estava tão lotada que aí começou uma choradeira, porque gritos, porque carregaram meu tio nos braços e a minha avó pensou que o meu tio tinha vindo sem perna, porque como ela soube que ele foi ferido e esteve no hospital lá em Norte América, ela achou que ele veio sem perna. Aí precisaram colocar meu tio no chão, mostrar para minha avó que meu tio estava inteiro. Porque foi uma choradeira, né, na estação, mas foi muito bonito. Fizeram uma recepção para o meu tio em Paranapiacaba, Valdemar Pedro Ramalho. Eu roubava muita caixa de fósforo da minha mãe e estendia os palitos na linha do trem, distância de meio metro cada palito, para quando a viagem vinha, eu punha no trilho do trem o palito. Quando a viagem descia, parecia uma metralhadora, sabe? Ia ficar que nem um bobo com uma varinha de madeira, fingindo que era eu que estava dando tiro. Eu entrei na Estrada de Ferro por imposição do meu pai. Meu pai era ferroviário e achava que filho de ferroviário tinha que ser ferroviário. Eu estava desempregado, falei, vai fazer um teste. Fui, assim, displicentemente, passei. Fiquei 2 anos e meio. Aí me mandaram embora, falei, já me livrei, já fiz a vontade do meu pai, agora me livrei. O meu pai não reagiu da melhor maneira. Saí, ficou bravo uns dias lá, mas depois passou, depois passa. Mas ele achava que filho de ferroviário tinha que aposentar na Estrada de Ferro.
Voltando pelos trilhos do pátio de Piaçaguera, chegamos à estação de Raiz da Serra, da antiga Serra Velha. É fácil perceber o tamanho do desafio que a SPR se colocou a enfrentar no século XIX e venceu. Seguindo o caminho, chegamos à estação de Cubatão. Hoje ela se encontra conservada, mas já não há mais serviços de passageiros por aqui. Ao longo do caminho, vemos que a segunda linha foi desativada. A bela ponte sobre o rio Cubatão ainda resiste em suas estruturas originais. Uma bela obra de arte. A ferrovia segue por uma grande reta até chegar próximo ao cais do Porto de Santos, onde se encontra a estação do Valongo, o ponto final de nossa viagem. A belíssima estação se encontra preservada nos moldes originais. Infelizmente, as viagens de passageiros entre São Paulo e Santos hoje são apenas história. Mas nem sempre foi assim. Viajar de trem entre São Paulo e Santos era muito comum. A SPR chegou a oferecer trens considerados de luxo para essas viagens. Os mais famosos foram as automotrizes Cometa, Estrela e Planeta. Eram trens admirados e muito valorizados pelos funcionários da ferrovia. E o Cometa era o melhor, porque era por você trabalhar de gravata, trabalhava tudo. E quando foi um belo dia, o escalante era um português. Ele escalou, esse é meu colega que mora em Bragança, que é maquinista também, está salvando Marquezine. De repente puseram o Marquezine lá no Cometa. E era eu que tinha que ir para lá. Mas como o sujeito era muito meu colega, me incomodei, né? Mas um belo dia, conversando com o escalante, escuta, o que eles estão fazendo aí? Por quê? Já me contaram que você não queria o Cometa. Eu digo, eu não queria o Cometa, pois é o melhor trem que eu fiz com tanta, passei por tanta coisa, agora que vou para um trem bom, não ia aceitar. Ali era um cuidado enorme. Então aquele Cometa, os granfinos, né, da época, viajava muito naquilo ali para Santos. Saía de São Paulo a Santos. Então esse Cometa ele vinha sozinho de São Paulo até Paranapiacaba. Quando chegava ali, até o trem, o Locobrec engatar no Cometa para levar até o primeiro patamar ali, a pessoa que trazia, o maquinista que trazia o Cometa ali, ele ficava olhando assim, os mínimos detalhes. Porque o cuidado era, você não podia dar um tranco, você não podia fazer nada, porque o pessoal lá estava comendo, bebendo. Era uma relíquia. A SPR foi uma empresa respeitada. Os funcionários eram vistos com bons olhos pela sociedade. Quando casei, a minha esposa fazia muita coisa lá, depois disse, vamos comprar uma máquina de costura. Mas não dava para comprar dinheiro, né? Então, tinha a casa Singe. Foi lá e foi uma funcionária que me atendeu. E foi com a patroa e tudo. Já que é para pagar a prestação, precisa fazer uma documentação, né? Veja você na documentação. Começou lá a coisa, onde é que se trabalha? Digo, eu trabalho na estrada de ferro, sou funcionário. Eu era foguista já nesse tempo, né? Trabalho na estrada de ferro. Quanto tempo faz? Diz, já faz, foi em 51, entrei, faz 16 anos. Não precisa fazer mais nada, não, tá bom, pode ir embora. Não precisa fazer nada, rapaz. Fiquei comprando. Já sei que você vem pagar, mas não precisa fazer mais nada. Só porque tinha 16 anos de casa, disse que não precisava nem fazer documentação para comprar máquina afiado. Tá bom? Veja o que era inglesa. Hoje, as ferrovias não são mais vistas dessa forma. A SPR, a ferrovia economicamente mais importante do país, não tem espaço na cultura e no conhecimento popular. O passado das estradas de ferro cai cada vez mais no esquecimento. Algumas instituições fazem o possível pela preservação dessa memória.
temos hoje uma geração que se prende em tecnologia de ponta, onde as pessoas não acham tempo e não são motivadas a visitar museus, a procurar a sua história, do seu povo, como surgiu tudo. E nós aqui fazemos um trabalho ligado à ferrovia, que é para ajudar e conscientizar as gerações futuras. O trem traz um estranho sentimento romântico aos corações de muitas pessoas que se esforçam para não perder a própria memória. A família comprou, um primo meu comprou uma locomotiva, que é a número 50, que você já deve ter visto aí. Nós trouxemos do Rio de Janeiro, de uma usina desativada, e aí nós restauramos ela aqui, nas oficinas da BPF. Fizemos uma placa comemorativa aos 52 anos de trabalho dedicado à ferrovia. Para ele, a família se reuniu, inauguramos ela, né? E até agora ela é... A manutenção é por conta da BPF, mas a gente deixa ela aqui porque a gente sabe que ela está sendo bem cuidada e está rodando, né? Funciona ainda. Então essa foi uma maneira de homenagear o meu avô, porque ele era muito dedicado como maquinista. Ele era fissurado mesmo pelas locomotivas. Meu bisavô meu, ele trabalhou na Companhia Paulista de Estrada de Ferro, né? Ele fazia o trecho Campinas-Escalvado, até um fato até interessante, que ele gostava tanto da ferrovia, que o túmulo dele no cemitério hoje é possível ver ali a via férrea, porque ele passava com o trem todo dia e via um terminal, acabou comprando porque era próximo à linha. O que antes era a poderosa inglesa, hoje não passa de uma simples linha de trens. A veia por onde passou o nosso café, que enriqueceu São Paulo e todo o país, hoje perde sua importância. Devemos lembrar aqui que a vitória da SPR sobre a Serra se deve ao sacrifício de inúmeras vidas humanas perdidas tanto na Serra quanto no Planalto. São pessoas que sequer sabemos os nomes, mas que deram suas vidas pela estrada. Ela ainda é um monumento vivo que guarda as memórias de pessoas que tiveram suas vidas inteiras ligadas à ferrovia e famílias que tiveram gerações dedicadas à estrada. E assim foi. Então fui crescendo, né? Veio uma pessoa quase semi-analfabeta, já veio uma pessoa melhor, meu pai já foi melhor e eu pude estudar, né? E quando eu me formei, o superintendente me chamou, rapaz, ele falou, bom, você agora... Você vai trabalhar na área de tração elétrica, área de tração, oficina de trens. Tá bom, fui para lá. E quando eu lá cheguei, era um trabalho duro, rapaz. Era um trabalho duro com os empregados que eu via trabalhando, rapaz. Isso exigia muito deles. Na hora de uma refeição, de um almoço, a gente já viu que os caras estavam comendo, rapaz. Os caras comiam uma panelinha de arroz com a linguiça e tal, e pau nos caras, troca motor e não sei o quê. Aquilo eu cheguei em casa e falei, eu não vou trabalhar mais lá não, eu vou sair dessa empresa aí. Isso aí pra mim não dá. Como não dá? Pô, não dá. Esse ambiente aí não... Pô, eu não sou pra comandar um pessoal desse. Porque desde pequenininho, rapaz, eu convivi naquele ambiente da ferrovia, com o meu pai, não é? Com o meu avô, no clube. Eles eram de uma categoria mediana, não é? E eu vivia com aquelas pessoas que eu convivi, que depois eu fui ser chefe dessas pessoas. E pessoas que eram pessoas que sofreram na vida, né? Trabalharam muito, que não tinha hora, não tinha nada. Maria Fumaça, não tenta mais. Para te falar uma palavra certa, esse negócio que fizeram com as ferrovias foi um crime para o povo. Foi crime para o povo. Saudade. 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 Caminho de ferro, mandaram arrancar. Eu vou te falar com toda honestidade, se o inglês não tivesse entregado
a concessão, quando ele fez 90 anos, né, ele foi obrigado a entregar a concessão. Eu vou te falar, viu, eu nunca saía de lá. Naquela época, se usava nos caminhões colocar as iniciais do dono do caminhão. Então estava lá, Augusto Pedro Ramalho, APR, desenhadinho, bonitinho. E eu via nos vagões SPR. Eu senti um orgulho tão grande de ver que nos carros do meu avô estava APR e nos vagões, na máquina, estava SPR. Eu nunca contei para ninguém, minha mãe está sabendo disso hoje. Eu senti orgulho. Não adianta, o trem está no sangue. Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, com vontade de chegar. Mergulham mocambos nos mangues molhados, moleques mulatos, vêm vê-lo passar. Adeus, adeus, mangueiras, coqueiros, cajueiros em flor, cajueiros com frutos, já bons de chupar. Adeus, morena do cabelo cacheado. Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, com vontade de chegar. Cana caiana, cana roxa, cana fita, cada qual é mais bonita, todas boas de chupar. Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, com vontade de chegar. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar, cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar, no ar, no ar.